alunos, vamos para mais uma videoaula. Parabéns por estarem aí assistindo, prestigiando o nosso trabalho. Essas aulas são sempre elaboradas com muita cautela, os textos são selecionados para realmente promover uma reflexão sobre a nossa língua portuguesa e sobre os assuntos que perfazem aí o nosso cotidiano. Então, parabéns por estarem aí nos acompanhando e cuidando do intelecto de vocês. Vamos ver então quais são os objetivos para a nossa aula de hoje. A gente vai aprofundar um pouco mais, né, os nossos saberes sobre as características do gênero textual notícia. E vamos reconhecer o tempo verbal, presente, passado e futuro na notícia, dentro da notícia, né? E vamos classificar as partes que compõem a notícia, né? Então a gente vai fazer um estudo pormenorizado ali dos elementos composicionais que constituem a notícia enquanto gênero discursivo, enquanto gênero textual. Começamos então? Vamos refletir. Vocês conhecem alguém nesta situação? Que situação? Olha lá o texto. Refugiada é a pessoa que se encontra fora do seu próprio território nacional, por fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política. Chamamos imigrantes as pessoas que adentraram a um território permanecendo nele. Né? Então, vamos agora aqui fazer essa reflexão sobre essa diferença entre refugiado e imigrante. Né? Então, quando uma pessoa sai do seu país de origem, a gente diz que ela é emigrante. Quando ela saiu, e significa que saiu, né? Então, emigrante. Quando ela entra em outro país, imigrante, a gente usa o i na frente, né? Imigrante. A gente depois vai ver que quando a pessoa se locomove dentro do próprio território, a gente só diz que ela é migrante, né? Ela migra de um lugar para o outro. E refugiado já é uma palavra que tem um sentido diferente de imigrante. Porque a pessoa que vem refugiada de outro país, ela teve um motivo maior, né? Não é simplesmente ir tentar a sorte, ir tentar as condições de sobrevivência em outro país, que não o seu território nacional. Ela sai porque ela tem outros objetivos, né? Dentre eles, muitas vezes, a gente vê ali, ó, ela pode sofrer uma perseguição devido à sua raça, pessoal. Olha que coisa grave isso. A gente pensa que o racismo está superado às vezes e a gente vê que não, né? Cada dia que passa a gente vê uma novidade aí nas mídias, infelizmente, situações que demonstram que o racismo continua sim um problema estrutural enorme em todas as sociedades do mundo, né? Que precisa ser banido e banir, excluir isso, eliminar esse racismo é uma condição histórica que ainda vai anos para a gente conseguir, infelizmente, pelo que a gente tem percebido. Né? Também, às vezes, as pessoas podem sofrer perseguição devido à sua religião. Né? Observem o que acontece na Síria com frequência. Então, as pessoas tentam sair do seu país de origem, não é porque simplesmente elas querem ganhar mais e ter uma condição de vida melhor, um poder aquisitivo maior, melhorar a sua situação socioeconômica. Muitas vezes é porque ela precisa de tentar sobreviver. Né? Tamanho é o preconceito e a discriminação que ela sofre, muitas vezes em função também da religião, né? Da nacionalidade ou da associação a um determinado grupo social ou até mesmo referente a uma situação de opinião política. Né? Então, no Brasil, a gente tem um direito assegurado na nossa Constituição de 88, que é o direito à livre manifestação do pensamento, né? A liberdade de expressão. Mas, infelizmente, ainda a gente vivencia situações em que as pessoas têm que se refugiar em outro país porque elas têm uma opinião política diferente, muitas vezes, da opinião de quem está no poder. E dependendo da forma como a pessoa atue, às vezes é de uma forma que amedronta, que inibe, né, que ameaça. E se essa pessoa que está sofrendo esse tipo de discriminação sente que a vida dela está em risco, então ela tem que se refugiar, buscar abrigo, buscar acolhimento em outro país. Né? Então, para a gente entender melhor esses conceitos, certo? E agora a gente retoma de novo aqueles
elementos que constituem a notícia, né? Então, como a gente vai trabalhar com notícia, conforme anunciado, né, no início dessa aula, a gente vai ter que se lembrar aqui, ó, que a notícia ela tem a manchete, pode ter um subtítulo ou não, né? A manchete ela vem sempre em tamanhos maiores de letras do que as letras utilizadas, o tamanho das letras utilizadas para o corpo do texto, né? A gente tem a lead, né? Que é ali que geralmente no primeiro parágrafo vem as informações, o que aconteceu, onde, quando e quem. O corpo do texto, o desfecho, o nome do jornalista, né? Só para a gente se lembrar aqui das características da notícia. Então vamos ler aqui comigo, olha. Pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil dobraram em 6 meses. Em 7 décadas, nunca houve tantas pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de guerras ou perseguições por etnia, posições políticas, religião ou orientação sexual. 19 de junho de 2019, 13 horas e 56 minutos. Atualizada em 19 de junho de 2019 mesmo, né? Então, a gente tem aqui as possibilidades aqui, né, de pessoas também que vêm pedindo refúgio aqui no Brasil em função, né, aqui de sofrer perseguição, né, por etnia ou posicionamento político, opinião política, religião ou até mesmo orientação sexual, né? Então a gente tem situações aqui de pessoas que sofrem preconceito, discriminação, né, e violência de toda forma, violação de direitos humanos. Vamos ler aqui agora, continuando, né, a nossa notícia. O número de solicitações de refúgio recebidas pelo Brasil mais do que dobrou no último ano, de 33,8 mil em 2017 para 80 mil em 2018. O aumento deve-se ao esfacelamento político, econômico e institucional na Venezuela. Observem que aqui tem o uso do parênteses, dentro dos parênteses reticências, isso indica que um fragmento da notícia foi omitido, né? Um trecho foi retirado para a gente poder dar conta, né, de fazer a aula de hoje, né, só com alguns fragmentos, nem só foram selecionados ali alguns elementos que nos interessam para a reflexão proposta, ok? Continuando, considerando os requerimentos em todo o mundo, os venezuelanos foram os que mais pediram refúgio em 2018, com 341,8 mil pedidos. É bem mais do que os afegãos, por exemplo, que aparecem em segundo lugar com 107,5 mil solicitações. Apesar do aumento considerável de pedidos de refúgio ao Brasil, o país não é o principal destino dos venezuelanos, que preferem Colômbia, Peru, Chile, Equador e Argentina. Vamos para a primeira atividade agora. Localize na notícia os elementos a seguir. Onde aconteceram, quando, o que e quem. E agora, como está a memória de vocês? Um tempinho para essa atividade nossa.
Continuando então, galera, observem. Então vejam, onde que aconteceu, né? A maioria das situações se referem ao Brasil, né? Conforme a gente viu no texto. Quando? Em 2019, né? Isso foi visível ali, né? O momento em que foi publicada a notícia. O que houve? Os venezuelanos querem refúgio no nosso país. E quem está envolvido ali? Venezuelanos. Se vocês colocaram também que os brasileiros estão envolvidos, sim. Né? É possível que aí esteja, com certeza os brasileiros também estão envolvidos, porque são os brasileiros que vão tentar, né, acolher esse pessoal aí e ver de que forma que vai fazer para poder, né, fazer com que eles tenham condições de sobrevivência aqui no nosso país. Muito bem, e agora vamos para um quiz. Vou pedir para vocês assinalarem a alternativa que contém um verbo no pretérito perfeito, no passado, nesta manchete. Pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil dobraram em 6 meses. E aí, qual seria? Alternativa A, refúgio. B, venezuelanos. C, pedidos. Ou D, dobraram. Não está difícil. Tentem se lembrar aí e assinarem uma alternativa. Retornando então, pessoal, observem que quem assinalou a letra D acertou. Né? Nós temos aqui o verbo dobrar, que termina em ar, portanto é um verbo da primeira conjugação. Né? Todos os verbos da língua portuguesa que terminam em ar são da primeira conjugação, terminam em ir segunda e em ir terceira. Verbo é tudo aquilo que eu consigo conjugar, né? Então eu dobro, tu dobras, ele dobra no presente. No passado, no pretérito perfeito, eu dobrei, tu dobraste, ele dobrou. Nós dobramos, vós dobrastes e eles dobraram. Esse eles dobraram nos remete à nossa frase aqui do enunciado, né, para essa questão. Pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil dobraram em 6 meses. O que dobraram? Eles, terceira pessoa do plural, os pedidos. Né? Então, todo esse cálculo eu faço mentalmente, né? E descubro que ali a palavra dobraram é o verbo flexionado no pretérito perfeito, né? Indicando o passado. Né? A gente tem outros verbos ali, né, que terminam em ar, ir ou ir. Todos os verbos da língua portuguesa ou pertencem à primeira, ou à segunda, ou à terceira conjugação. A gente já tem estudado isso, né, ao longo aí dos anos de vida acadêmica, de vida estudantil de vocês. E a gente aprende o quê? Que a única exceção é o verbo por, que termina em or. Né? E ele é originário lá de poer, poente, ponere, sofreu várias alterações. Quando pergunto, mas a que conjugação pertence o verbo por? A segunda conjugação, né? Porque está ligado lá com o poente, né? Então, virou com o tempo por. As línguas vão mudando, vocês sabem disso, né? Já perceberam que existe toda uma dinâmica que faz com que as normas, inclusive de ortografia, as regras gramaticais, vão sendo alteradas ao longo dos anos. Então, a gente tem aí o verbo por como única exceção. Os demais verbos, né? Estudar, namorar, brincar, escrever, fazer, sorrir, partir, verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, né, terminam em ar, ir ou ir. A única exceção é o verbo por. E aqui acertou quem percebeu que dobrar é o verbo e que está se referindo a eles, ali, né, no pretérito perfeito, ok? Então, a gente tem aqui para o outro exercício, outro quiz, né? A gente tem o seguinte: os venezuelanos foram os que mais pediram refúgio em 2018, com 341,8 mil pedidos. Qual alternativa identifica o tempo verbal do enunciado? E agora? Presente do indicativo, pretérito perfeito ou futuro do presente? Mais um tempinho para vocês se lembrarem aí dos verbos.
Ok? Retornando então, pessoal, acertou quem assinalou a letra B. Né? Nós temos aqui o verbo no pretérito perfeito, né? Quais são os verbos que nós temos aqui, né? A gente deixou ali em negrito para vocês perceberem, certo? Continuando então, olhem lá. O verbo haver poderia ser substituído por qual outro, sem perder o sentido? Em 7 décadas, nunca houve tantas pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de guerras ou perseguições por etnia, posições políticas, religião ou orientação sexual. Alternativa A, verbo ter, B, existir ou C, fazer. E aí, qual desses verbos poderia substituir ali a palavra em destaque houve? Um tempo para vocês pensarem e assinalarem mais uma alternativa. Retornando então, pessoal, observe que quem assinalou a letra B acertou, né? O verbo existir, a frase ficaria: em 7 décadas, nunca existiram tantas pessoas obrigadas e por aí vai, né? Então, o verbo existir, ele substituiria bem houve, sem perder o sentido, ok? Agora mais uma atividade. Os afegãos, por exemplo, que aparecem em segundo lugar com 107,5 mil solicitações. Qual alternativa identifica o tempo verbal desse enunciado? Presente do indicativo, pretérito perfeito ou futuro do presente? Mais um tempo para a gente brincar um pouquinho aí dos tempos verbais.
Retornando então, pessoal, observem que quem assinalou ali presente do indicativo acertou, né? Então eu tenho ali os afegãos, por exemplo, que aparecem. Eu apareço, tu apareces, ele aparece, nós aparecemos, vós apareceis e eles aparecem. Esse eles aqui, no caso, os afegãos, certo? Então quem assinalou ali a letra A, presente do indicativo, parabéns, ok? Então, pessoal, na aula de hoje a gente explorou o gênero textual notícia, né? Estudamos ali o tempo verbal, presente, passado, futuro e classificamos as partes que compõem a notícia. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos vocês nas aulas de língua portuguesa e um abraço virtual.